Que bom estar mais uma vez aqui com você na Rede Super de Televisão, no nosso podcast, o Pode Crer. E um dia muito especial, mais uma vez, e vamos falar de um tema muito importante, de um assunto que não tem como não atingir você, porque você, um dia, já foi uma criança. Nós estamos aqui com a pastora Adriana Rovaron, líder do Ministério Infantil, no Ministério Kids da Igreja Batista da Lagoinha. Pastora, isso que mesmo, bênção te receber. Matriz. Da Lagoinha Matriz, obrigado, viu? Você está aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, pastor. Obrigada a você. Olha, esse assunto, né, quando a gente fala de criança, às vezes as pessoas podem pensar assim, mas é para uma coisa específica, é quem tem filho. Não, gente, esse assunto atinge todo mundo, né, pastor? Exatamente, com certeza, todos nós, igual o senhor falou, né, todos nós já fomos crianças e a gente percebe, assim, né, que a maioria das coisas, quando a gente é adulta, a gente vai começar a investigar, aconteceu lá na infância. Olha só. Né? Hoje a gente vê que uma criança, ela consegue captar, né? Ela consegue compreender a palavra do Senhor ou qualquer outro conteúdo até, né? É muito mais fácil que a gente que já está adulto, né? Eu costumo dizer que a gente construir é muito mais fácil, né? A gente construir uma criança dentro dos caminhos do Senhor e a gente ali formando essa criança do que eu pegar um adulto e ter que quebrar e fazer de novo, Sim. né? Me responde uma coisa de curiosidade. Quando você era pequena, você já gostava de criança? Você era aquela criança que gostava de criança? Pastor, a vida inteira, você acredita? Que eu brincava de escolinha, eu era professora, né? Olha. Antigamente, né, lá na minha época, tinha ainda o curso de magistério, né? Então, desde lá do ensino médio, eu já fiz a minha opção pelo magistério. Então, eu já sabia, desde lá de pequeno, que o meu ministério era com crianças, né? Então, assim que eu formei, eu fui trabalhar em escola. E logo depois, né, um tempinho depois, eu já montei a minha própria escola. Então, assim, minha vida inteira meu ministério foi com crianças. Então, sua profissão é professora? Professora. Olha só. Professora. Eu acho tão bonito isso, porque, de verdade, sem demagogia nenhuma, eu tenho um carinho tão grande, né, por essa profissão. Primeiro porque a gente vê que é um chamado, né? Eu acho que ninguém olha e fala assim, vou ser professora porque dá dinheiro. É verdade. Né? Para eu sobreviver bem, para eu ganhar dinheiro. Não, é um amor muito grande, porque a desvalorização, principalmente de uma professora, o professor também, mas professora marca mais a vida da gente, né? Todos nós tivemos professora que marcou. Mas a desvalorização de uma professora é uma coisa assim que você olha hoje, você vê que é uma coisa assim incrível, gente. Como que é, né? Você pensa que todo mundo de sucesso, né? Todo mundo que existe hoje, fala assim, pessoas bem-sucedidas, famosas, conhecidas, que tiveram relevância na sua área, tiveram uma professora. Exatamente. Uma formação. E que é uma pena, né, pastor? Essa desvalorização, às vezes, não só salarial, mas de visão mesmo, né, do professor, né? Então, assim, eu digo que a minha valorização, né, é com as crianças. Sim. A gente vê esse crescimento, vê o desenvolvimento. E hoje eu tenho alunos, né, que estudaram comigo, que já são adultos, já se formaram, né? Todos têm uma profissão. Então, isso é muito gratificante enquanto professor. No ministério, né, trazendo para o Ministério Infantil, na igreja, eu falo que todos os pastores também deveriam passar pelo Ministério Infantil, olha, porque a gente ensinar crianças é uma dádiva, é um chamado mesmo, pastor. A gente tem que ser um chamado, porque, né, a gente lida com muitos tipos, né, de famílias, de criação, né, de culturas. Então, assim, é um chamado, é por amor que a gente faz mesmo, igual o senhor falou, pensar em questão salarial, em, né, desenvolvimento. A gente não tem pelo menos eu não tenho esse pensamento, né? A gente já tem que ter essa concepção que quando a gente entra nessa profissão é porque a gente gosta mesmo e é chamado. Verdade. Você é líder hoje do Ministério Kids da Lagoinha Matriz, né, da Igreja Batista. Como é que foi sua chegada na igreja? Eu sei que a sua carteirinha de membro da Lagoinha as primeiras, né? Você chegou da Lagoinha bem no início? Bem no início. Meu número de carteirinha é 5011, né? Olha, eu falo isso com orgulho, porque eu amo. Era só o tabernáculo, né? Era só lá embaixo, no tabernáculo. E eu vi numa época, assim, não sei se o senhor é a sua idade, mas eu vi numa época que a gente... Sou velho.
a gente contribuía para comprar o banco, né, a cadeira da igreja, né, a gente teve uma campanha dessa uma época. Então, eu digo que eu faço parte até da construção, né, do novo templo. Isso é muito legal, assim, eu amo a vida do pastor Márcio, né, eu conheço o coração dele e a visão, né, a visão dele. A igreja hoje, Batista da Lagoinha, a gente lidar com muitos líderes de Ministério Infantil e eu ouço muito uma reclamação que o Ministério Infantil não é valorizado, né? Lá vem da profissão de professor, né? Que é um cantinho onde os pais deixam as crianças para poder assistir o culto. E a igreja da Lagoinha, matriz, né? Hoje com o pastor Flavinho, ele tem uma visão muito assim focada no Ministério Infantil. Então, assim, a gente é muito acolhido lá na igreja, sabe? A gente até estrutura física, né? A estrutura hoje, graças a Deus, a gente tem uma organização didática para trabalhar com as crianças, a gente tem recursos, né? E isso favorece muito uma igreja que apoia o Ministério Infantil, porque a gente sabe que as crianças, né? Muitas pessoas falam que a criança é a igreja do amanhã. Né? Eu acho que a criança é a igreja hoje. Né? A gente está formando ali líderes, a gente está formando pastores, a gente está formando profissionais em várias áreas que vão levar a palavra do Senhor. Sim. Então, é muito importante que uma igreja, né, o pastor da igreja, o líder dessa igreja, ele valorize o ministério infantil, porque a gente tem que tirar essa visão, pastor, que criança atrapalha. Criança não atrapalha, criança dá frutos, né? Então, a gente ali dentro da igreja, a gente já fez uma escola de diáconos kids. Então, as crianças, né, lá da matriz, não sei se você já teve a oportunidade de ver, elas servem na hora do culto, né? Eles ajudam na hora do culto. Então, assim, é toda uma dinâmica, assim, que elas se sentem parte. A criança, quando ela se sente parte, ela quer ir, ela quer estar envolvida e logo a família junto, né? Então, assim, o senhor me perguntou, eu acho que eu fugi um pouquinho da pergunta, né? Como que eu fui... Não, mas aqui é para fugir da pergunta. Como que eu vim para Lagoinha, né? Então, eu já era membro desde que eu tenho 18 anos de idade, né? Então, eu fui servindo no Kids. Eu servia no Kids como voluntária por muito tempo. Depois, eu servi no Ministério Infância Protegida também, com as princesas, né? Dava aula para as meninas, um ministério que é só de meninas, que tem na Lagoinha Matriz também. E dou aula, na verdade, ainda hoje, no Carisma Kids. E esse era como voluntária, né? Sim. Eu sempre trabalhei como voluntária. E eu tinha uma escola, né? Como eu falei com o senhor no início, eu tinha uma escola. Então, tinha uma escola infantil. Uma escola infantil, né? Que depois ficou sendo fundamental, do ensino fundamental também, né? Sim. Crianças até o 5º ano. Então, com o final da pandemia não, dentro da pandemia, né? No ano de 2020, eu resolvi fechar. Era uma coisa assim, era uma coisa do meu sonho, né? A minha filha e o meu filho cresceram comigo na escola, né? Eles estudaram na escola e a gente tinha esse sonho, né? Porque na minha família todo mundo é educador, né? Todo mundo, meu marido é professor, minha filha hoje meu filho é professor, então a família de educadores. Então a gente tinha esse sonho da escola, era um sonho, a gente também não ganhava dinheiro não, viu, pastor? Era um sonho mesmo que a gente estava ali fazendo e eu nunca quis fechar a escola. Mas nesse final de pandemia, o Senhor falou muito ao meu coração, que eu tinha que fechar esse ciclo da escola. Então, no final do ano, fechei tranquilamente, assim, eu nem vendi a escola, eu fechei, doei as coisas, fechei. Não... E foi difícil para você aquele momento? Então, exatamente, é isso que eu estou falando, não foi difícil, porque o Senhor estava já preparando algo para mim lá no Ministério da Lagoinha. Fantástico. Você falou isso, que você criou seus filhos na escola, foram criados ali com você. Você foi professora de seus filhos? Fui professora dos meus filhos. Olha, e como é que é ser professora de filho? É mais fácil chamar atenção, por exemplo? Não, é mais difícil. Chegar em casa, você vai apanhar. É mais difícil porque a gente quer que os nossos filhos sejam exemplos, né? Então, a cobrança é muito maior, né? Então, a gente sente nesse direito de professor e mãe. Então, a cobrança ali é muito maior, eles têm que ser exemplo o tempo inteiro. E isso, em dado momento, assim, para eles é um pouquinho complicado, foi um pouquinho complicado, né? Apesar que hoje, graças a Deus, os dois, né? Igual eu falei com o senhor, minha filha também é pedagoga, hoje faz mestrado em educação, né? Esse é DNA nosso, né? Lá da minha família. Mas é difícil porque quando a gente tem essa intimidade de mãe e filho, né?
a gente tende a cobrar mais, né? O que às vezes acontece, pastor e filho de pastor, né? A gente às vezes tem que achar que tem que ser a mesma coisa, tem que seguir a mesma coisa, né? Mas no meu caso não foi por imposição, né? Foi porque ela gostava, ela foi criada nesse meio, né? Então ela hoje, a vida dela também hoje é trabalhar com educação. Maravilha, muito bonito ver uma família, né, que segue o exemplo da mãe, sinal de que você tem uma influência muito forte sobre os seus filhos, né? Com muito amor, com certeza. Pastor, eu quero te perguntar uma coisa dentro desse universo de cuidar de criança, de dar aula para criança, né? De trazer criança. Eu sei que é uma linguagem completamente diferente, né? De uma linguagem de adulto, até na captação dela, das informações e tudo. No mundo que a gente vive hoje, o que você acha, na sua visão, no seu entendimento, que é o principal ataque que nossas crianças têm sofrido diante dessas coisas virtuais, de tantas informações? Então, pastor, o mundo hoje ele tem investido nas crianças de forma Hollywood, né? A nível de Hollywood, porque a gente vê desenhos, né? A gente vê séries que, assim, tá lá a classificação que é para criança, quando você vai ver o conteúdo, é um conteúdo, assim, péssimo para criança, né? Desenhos, assim, que a gente acha que o pai está lá tranquilo, achando que a criança está assistindo um desenho animado e a criança está sendo ali discipulada para um caminho horrível. Aliciada. Né? Aliciada, exatamente. Então, hoje eu vejo que, às vezes, assim, nem são muitas crianças, sabe, pastora? Por isso que eu tenho uma questão muito grande da relação da família com a escola e com a igreja. Né? A família está envolvida, né, nesse contexto. Por quê? A criança ela só vai ter acesso a um celular se o pai der, se um adulto der, não é? Ele só vai ter acesso a um programa de televisão se o pai deixar. Então, se a família está tendo esse acompanhamento, né, ela consegue controlar. Hoje a gente sabe que a criança não consegue mais viver sem a mídia. Ela precisa, às vezes, até. Sim. Né? Porque até a escola hoje tem a robótica, tem tudo isso no meio. Né? Então, a criança, às vezes, precisa, principalmente nessa época que foi muito de aulas online, então a criança teve muito mais acesso. E a gente pôde perceber o quanto isso foi prejudicial. Né? Isso foi prejudicial para as crianças, porque a criança, até 3 anos de idade, né, a OMS, ela nem aconselha que a criança tenha nenhum acesso à tela, nenhum tipo de tela. Né? E a gente vê hoje que as telas do celular, do iPad, está se transformando, e da televisão, né, se transformando numa babá eletrônica. A mãe precisa fazer uma coisa, né? Às vezes eu não estou aqui crucificando. Claro. Isso. Não, né, pastor? Não, você tem autoridade para falar disso. É para a gente ficar atentos, porque a gente tem outros meios, né? Eu sei que todo mundo hoje precisa trabalhar e às vezes precisa, né, terceirizar. Mas é muito prejudicial para as crianças, né? Questão de saúde e a questão desse discipulado que a criança está passando através das redes sociais e da televisão, celular, porque hoje a criança ela já nasce virtual, né, pastor? Sim. Hoje parece que a criança já nasce e ganha um celular. Não, e parece que nunca criaram um brinquedo, alguma coisinha tão interessante para um bebê igual um celular. Né? E eles ficam fixados, né? Eles ficam fixados, assim, e criam um vício mesmo, porque a tela vicia, né? E eles criam um vício com aquilo ali e é até difícil depois para poder tirar isso da criança. Então, hoje eu digo, né, respondendo a sua pergunta, que esse ataque em relação ao conteúdo que a criança tem tido acesso, né? E fica o alerta aí para as famílias, porque ela só tem esse acesso porque se a família permitir. Sim. Né? Então, eu acredito que a gente precisa, sabe, pastor, ter mais... a gente precisa ter mais recursos até, porque hoje a gente não tem recursos. Até se a criança quiser assistir alguma coisa que vai ensinar ou que vai oferecer alguma coisa de aprendizado para ela, é difícil o conteúdo. Né? Eu não sei se o senhor já tem... Você tem filho, pastor? Eu tenho filho. Tem um casal, sei bem do que você está falando, estou aprendendo muito aqui com você, que eu tenho uma filha de 10 anos e um filho de 8 anos. Sim. Então é a idade, passar aí pelo momento das aulas online,
e essa idade de descobrir a internet e conhecer até mais que a gente. E conhecer até mais que a gente. A gente, hoje em dia, você pega uma criança, ela te explica como que você faz os acessos, ela sabe tudo. E isso é bom, isso não é ruim, né? Desde que tenha um acompanhamento e tenha um controle. Isso eu vejo até lá dentro das salas da igreja, né, do Ministério Infantil, na escola bíblica. As crianças de qualquer idade, não tem hoje mais, só os maiores, não. Qualquer idade, elas querem entrar com o celular, né, para ficar jogando, e os pais permitem, né? Então, a gente precisa ter um limite. É bom, sim, desenvolve. Só que a gente tem que ter um limite, acompanhar, porque hoje, antigamente, né, a gente tinha uma preocupação onde que seu filho estava na rua, né? Onde será que ele está na rua? Hoje, o seu filho pode estar dentro do quarto e ele pode estar em 1000 lugares, que o senhor nem imagina onde que ele está tendo acesso a coisas assim no mundo inteiro, né? Então, hoje é uma preocupação muito grande e tem muitos conteúdos assim que ensinam a criança a fazer coisas, né, terríveis, que não sei se é assunto para agora, mas, né, talvez para um outro programa a gente falar sobre esses conteúdos que as crianças estão tendo acesso via redes sociais e jogos também, né, pastor? Tem até jogos, não sei, né, se os seus filhos têm acesso, tem jogos que eles se comunicam através dos jogos, eles teclam lá e falam com pessoas não sei da onde aí. E pessoas que talvez nem sejam uma criança, né, do outro lado. Exatamente. Né? Isso é um risco muito grande que a família hoje tem que ficar atenta. Não estou colocando terrorismo, não, mas é uma verdade que a gente lida com... A gente recebe hoje lá na Lagoinha, por domingo, né, cerca de 500 a 600 crianças. Então, assim, é uma realidade. Não é filho de pessoas que estão dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor, mas que às vezes deixam essa brecha, né, na vida da criança. Sim. E isso tem atrapalhado o desenvolvimento, tem atrapalhado... as crianças têm ficado mais agressivas, as crianças têm ficado mais... essa autonomia, né, pastor? Essa autonomia que, às vezes, a gente tem que ter a sabedoria, né? Às vezes a gente não nasce, né? A criança não vem com um manual de instrução, né? Mas se a gente não consegue entender, a gente tem que procurar ajuda. Lá no Ministério Infantil a gente tem feito muito isso, aconselhado os pais. A gente tem curso, né, da Escola de Pais e Filhos, onde os pais participam e as crianças também participam. Para os pais, hoje em dia, na nossa criação, né, assim, há pouco tempo atrás, mudou demais da conta. Né? Você tem algum exemplo dentro dessas mudanças, né, entre esse universo que existe hoje e na nossa criação, que não existia nem uma sombra disso aí, né? Quem tinha um computador quando eu era criança, por exemplo, era uma empresa, e olhe lá, as que tinham, né? Ninguém tinha acesso a isso para entretenimento, essas coisas. Dentro desse universo, hoje, você já acompanhou alguma história que sirva como exemplo para a gente, assim, de crianças que se envolveram na internet, tiveram um problema, foram chantageadas, foram outros tipos de problema também dentro dessa área? Olha, pastor, eu conheci, eu vou falando, né? Se você achar que não é apropriado, você vai me falando aqui, tá? Então, recentemente eu atendi uma mãe, né, que estava com um problema seríssimo com criança de 10 anos, que ela, através desse jogo, que eu esqueci o nome do jogo, também, né, não precisa falar para divulgar, que através desse jogo ela conheceu uma pessoa que falava que era da idade dela e as duas começaram, depois trocaram redes sociais. E a partir daí a mãe dela começou a ver uma mudança muito drástica e a criança começou a dizer que gosta de menina, né? Então, ela começou a se interessar por essa menina, queria namorar com essa menina através desse jogo. Então, assim, foi terrível para essa mãe descobrir, né, quando ela pegou as conversas, porque ela nem imaginava... Então, uma menina de 10 anos estava sendo ali aliciada por lesbianismo. Que ninguém nem sabe quem que era, né? Não sabe nem quem que era. Um homem do outro lado, uma menina da idade dela, uma mulher de outra idade, qualquer pessoa. Isso. E a mãe levou um susto muito grande, porque
ela achava, né, que a criança dentro de casa estava ali tranquila e tadinha, né? Não tem nada para fazer, eu vou deixar com o celular, né? Não tem nada para fazer, às vezes, dentro de casa. E deixava com o celular a criança lá quietinha. E ela levou um susto muito grande ao ver as mensagens, ao ver as fotos que foram enviadas, né? E as coisas que uma falava para a outra, era uma coisa assim, sabe? E hoje, a gente encaminhou ela para o psicólogo, ela está fazendo um acompanhamento com o psicólogo, a criança e a mãe. Porque a mãe, assim, ficou em choque, porque ela nunca imaginava. Ela nunca imaginava que isso poderia acontecer dentro da casa dela. É um pai que se deparar com esse tipo de assédio, né, contra o seu filho menor de idade, independente o tipo que é, né, que gênero, qualquer coisa que seja, mas, né, uma criança, ela jamais pode ser abordada dessa maneira, numa conotação sexual. Sim. O que um pai precisa fazer? Primeira coisa, ele precisa, por exemplo, dar uma queixa na polícia, ele precisa tirar o total acesso dela à internet. O que é necessário ser feito? Então, pastor, assim, né, se o senhor me permite, claro. Eu vou dizer assim que, primeiro, a gente tem que partir do princípio da idade, né? Criança menor, isso até não é eu que estou falando, é uma questão de lei, né? As redes sociais, crianças com menos de 14 anos nem deveria ter. A gente tem bebês que têm redes sociais, né? Não sei como que ele vai lá e digita, mas ele tem. Sim. Então, a gente vê criança com 4 anos que não tem concepção, ela não tem entendimento de conteúdo, né? Hoje, você pode acessar qualquer coisa. Ela não tem entendimento para, quando ela estiver lidando com esse assédio, para falar, olha, isso está errado. Ela ainda não tem essa concepção. Então, os pais, primeiro, assim, criança, né? Até 10 anos, assim, eu ainda acho que, né, se eu tiver acompanhado, ok, mas eu acho que nem deveria, na minha opinião, como educadora, tá, pastor? Não deveria ter acesso a celular, né? E se acontecer o caso desse, com certeza os pais têm que acionar, sim, tem que acionar a polícia, dar queixa, né? Mas a gente sabe que hoje esses chamados crimes virtuais, né, eles são muito difíceis de localizar, porque, igual eu falei com o senhor, né, é uma coisa assim que fica, né, eles chamam de nuvem, né, uma coisa que fica lá, é muito difícil de localizar a pessoa, porque ela já tem toda uma estratégia para lidar com isso, né? A gente percebe, assim, que geralmente quando a polícia pega um tipo de coisa assim, ela teve que fazer toda uma estratégia, quase que uma armadilha ali, né, para pegar. É realmente difícil. E ela já faz tudo para ocultar isso, né? Ela não faz isso às claras, sim, né? Ela já faz tudo isso para ocultar. Ela já tem mecanismos sistemas que impedem o rastreamento, né? Então, eu falo com as crianças, né? Lá, a gente tem um curso lá falando sobre mídias, então eu falo com eles. Uma vez que você coloca uma coisa nas redes sociais, né, na internet, que vai para essa nuvem, nunca mais sai de lá. Ela não sai de lá. Né? Às vezes, manda hoje é muita moda de nude, né? Manda aí um nude. Pode ficar assim, sabendo que nunca mais vai sair de lá. Porque às vezes acha, né, a criança na inocência, que ela não tem entendimento ainda, ela acha, vou mandar aqui, vou apagar no meu celular. Ela apaga no celular dela, mas já está lá rodando e vira uma coisa assim que a gente não tem concepção de tantas pessoas que podem ter acesso a esse conteúdo, que às vezes, para a criança naquele momento, era uma coisa bem assim, simples, né? E vira... e às vezes até para adolescente, né, pastor? Adolescente que de repente acha que tá uma menina de 19, 20 anos, que já acha que está dentro da lei, que já tem autonomia para isso. Amanhã, quando ela for ser uma mulher de 30, que às vezes ela vai casar, e aí ela vai ter sempre aquele fantasma, assim, falando, e se descobrir essas fotos minhas, né? E se descobrir isso que eu mandei? Né, que uma coisa vai sempre perseguir o resto da vida. Exatamente. A gente, né, tá falando de criança, mas isso acontece muito com adulto, né? Namorados, assim, que às vezes acha que está confiando no outro, e depois termina, o que eles fazem? Né? Quer divulgar, quer colocar a pessoa ali no estado de humilhação, então acha que aquilo ali vai... como é que fala? Penalizar a outra pessoa por ter terminado, né? Então, assim, a gente está falando de crianças porque elas ainda não têm entendimento, mas o adulto que já tem esse acesso, até por lei, né? 18 anos já tem esse acesso, a gente também tem que ficar muito atento em relação a tudo hoje que é virtual, né? A gente vê questão de banco, de tudo, né, pastor? Eu quero te perguntar sobre o papel fundamental dos pais. Às vezes, como
uma coisa assim perfeita, às vezes vai ser difícil da gente alcançar, né? Sim. Um pai que consegue ter equilíbrio e cuidado com o filho em todas as áreas da vida, até ele ter a idade dele ali, de seguir em frente, é difícil, né? A gente erra, não existe escola de pais, né? Acho que tudo vem da sua criação também, da sua formação. Mas hoje, fundamental, assim, uma coisa básica que os pais precisam ter, qual que é a divisão que tem entre o pai e falar assim, olha, não, meu filho, ele é evangelizado porque ele vai na escolinha da igreja todo domingo. Né? Eu já faço isso. Qual que é a divisão? Disso ser um papel do pai, fala assim, não, então você já está cuidando do seu filho, está evangelizando. E, de fato, ele vai evangelizar o filho dele. De fato, realmente, as coisas que ele está fazendo tem um peso, uma influência, não ser somente a igreja no Kids, né, ser como um espaço Kids do shopping, né? Eu vou fazer compras, então vou deixar meu filho ali um pouquinho para ele ter um entretenimento, ele brincar e se divertir, no final eu pego ele. Eu quero muito ouvir isso de você. Qual que é realmente um cuidado fundamental que um pai precisa ter para que exista uma divisão entre, eu dei um exemplo, mas isso pode servir para qualquer outra coisa, entre um pai, por exemplo, dizer assim, não, eu evangelizo meu filho. Como é que o senhor faz? Eu coloco ele na escolinha da igreja todo domingo, né? E, de fato, ele evangelizar o filho dele, ele ter uma influência sobre o filho dele. Então, pastor, a palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho, né, do Senhor. Então, a gente, como pais, a gente precisa ter essa concepção. Muitos pais, às vezes, né, querem terceirizar isso para a igreja, né? Então, assim, eu falo para os nossos professores, né, se a criança não tem essa família que está acompanhando, a gente vai fazer esse papel sim, porque a gente não vai deixar a criança sair de lá sem, né, sem esse contato, sem esse acompanhamento com a palavra do Senhor. Mas o ideal é que a família em casa tenha esse acompanhamento. Né? Hoje, com essa falta de tempo que todo mundo vive, essa correria, né, pastor? Então, às vezes, as crianças ficam um pouquinho de lado. Então, é muito importante que os pais leiam a Bíblia junto com os filhos. Muitos pais a gente vê cobrando que os filhos leiam a Bíblia, mas ele mesmo não lê. Né? Cobrando que o filho ore, mas ele não ore. Então, faça isso junto com o seu filho. Né? A criança, ela aprende, né, quase que 100% pelo que ela vê. Né? Ela aprende imitando. Então, é muito importante que os pais façam isso com as crianças. Tenha esse tempo com a criança. Hoje em dia é muito difícil a gente ver uma família que tem o hábito de ter um culto familiar, né, junto ali, lendo a palavra do Senhor, louvando, orando juntos. É muito difícil hoje com essas, né, pelo menos o que eu tenho visto, né? Então, é muito importante que, né, o pai, a mãe, tem aquele tempo ali. Não precisa de ser 1 hora, né, ficar lá 1 hora, não, mas separa um tempo, ou de manhã, ou no final da tarde, que a família tenha um tempo com a criança e que seu filho te veja fazendo também. Não que você mande ele fazer e você não faça. Então, é muito importante que os pais conheçam as crianças, né, conheçam seus filhos. Fale com ele olhando nos olhos, porque às vezes, né, a criança está... você está conversando com seu filho, mas você está ali só, né, conversando, você só está vendo o corpo. Mas você não está com ele, olhando nos olhos deles, prestando atenção. A criança, ela nos sinaliza o tempo inteiro, né? Então, o que eu digo às vezes para os pais, eu não sabia, eu estou surpresa, porque você não conhecia seu filho. Porque se você conhece o seu filho, você sabe quando ele está com algum comportamento diferente, é um clique na hora, eu tenho certeza, né, que se o senhor conhece seu filho, se o seu filho chega lá com algum comportamento ou fica calado de um jeito, né, não sei como, não conheço seus filhos, mas o senhor vai saber que tem alguma coisa acontecendo. Então, a gente precisa conhecer os nossos filhos, a gente precisa conversar olhando nos olhos, né, estar presente realmente com eles e estudar a palavra do Senhor com eles é fundamental, porque o Senhor, lógico que quando eles crescem, eles fazem as escolhas, né? Todos nós, né? Nós temos um livre-arbítrio, a gente faz nossas escolhas, mas se você está ensinando a palavra do Senhor no caminho, quando ela for velha, ela não vai se desviar. Né? Isso é muito importante, que os pais tenham essa concepção, essa responsabilidade, que aquela criança ela vai se tornar um adulto. Né? E que tipo de adulto que a gente está formando? Que tipo de marido, que tipo de esposa? É o Senhor, né? É o que ele está vendo no Senhor, o que ele está vendo na sua esposa, vai ser o pai e a mãe, né? No caso de meninas, vai ser a mãe que ele vai ser quando adulto. Então, fundamental hoje,
para um filho é ser um exemplo para ele. É ser um exemplo. Você dar o exemplo também, né? Porque não adianta, pastor, se você não é exemplo, não adianta você falar e não fazer. Né? Não adianta, porque eu acho que até eu falo de criança, né? Porque é a minha área, mas até a gente, às vezes, adulto, né? Quando você está sendo discipulado, quando você tem um pastor, se um pastor fala e não faz, você já, né, fala assim, olha, esse pastor fala e não faz igual. Então, principalmente que a família é o primeiro contato, né, da criança em casa. Se ele não tiver um bom exemplo, ele não tiver o que seguir, o coração dele vai ser de quem chegar primeiro. Então, se a família não alcançar o coração dessa criança primeiro, qualquer ele vai ser leve de ser desviado aí, porque o coração dele vai ser de quem chegar primeiro. Essa interessante, né, você falar dessa forma, porque a gente começa a lembrar, porque às vezes as pessoas estão assistindo a gente aqui, só para contextualizar isso que eu vou dizer, pensa assim, o programa evangélico de uma igreja, então está ensinando criação, educação de filhos em padrões religiosos, mas eu não sou religiosa, não sou de uma igreja, então não tem a ver com o meu contexto. Mas não, nós não estamos falando disso, né? Nós estamos falando de um contexto geral, então quando você fala isso para mim, eu me lembro de ouvir várias vezes psicólogos, psicólogas dando entrevistas em canais que não são um canal de uma igreja, um canal cristão, e explicando assim, olha, a criança, a adolescente, ela procura na rua, muitas vezes, a falta do que ela teve em casa, e nós estamos falando de coisas emocionais. Exatamente. Né? Então, às vezes uma pessoa ali que a ouviu, deu uma atenção para ela, né? Deu um abraço nela, ela fala, esse aqui é a pessoa que gosta de mim, nem meu pai fazia isso comigo, né? Então a gente começa a perceber a importância disso. E esse vai ser o elo, essa pessoa vai ser o vínculo, né? Então, assim, família desestruturada, né, independente de religião, né, ela vai criar filhos desestruturados. Não tem como, né? Eu assim, eu não me considero de maneira nenhuma, assim, o melhor pai do mundo, de maneira nenhuma, nem um bom pai. Acho que eu tenho várias deficiências, mas eu sempre falo quando é com os meus filhos, assim, se você perguntar para eles, fala assim, o que você nunca vai poder dizer do seu pai? Né? Daí eles vão te responder assim, que ele não me abraçava, que ele não me beijava e não falava eu te amo. Né? Porque eu faço questão, eu faço proposital fazer isso com os meus filhos, né? Abraçá-los, beijá-los, falar assim, eu te amo. E várias vezes eu falo com a minha filha, eu falo, olha, eu preciso te dar 100 beijos por dia, tá? Então, assim, nós estamos em 50 mais ou menos hoje, ainda está faltando 50. Porque exatamente a gente escuta esse tipo de conversa e a gente sabe que a abordagem no mundo ela vai ser bem diferente da oportunidade que nós temos de... Exatamente. E assim, pode parecer até um clichê, né, pastor? Mas quem ama, educa, corrige. Né? Se o senhor está dizendo que o senhor ama o seu filho, né, que você está falando aí, por que o senhor vai deixar ele ir, né, para o mundo, ele ir para conhecer amizades que não vão levar ele a um crescimento, né? Então, se o senhor ama, o senhor quer o melhor para ele, não é? Exatamente. Então, isso é um conceito muito básico. A gente vê, às vezes, adolescentes ou jovens aí, né, que vão para o mundo da droga, a gente fala que é uma família que está nesse contexto. É uma família que está viciada. Isso é a família. Porque, com certeza, tem alguma coisa. Eu falo isso, pastor, porque eu sou estudante de psicologia também. Né? Então, a gente vê o quanto que a nossa responsabilidade enquanto adulto com as crianças, porque realmente, eles vão crescendo e a gente escuta muitos depoimentos, né? Na minha infância, a gente... É quase que qualquer se a gente chamar aqui para conversar, a gente vai ter uma história, vai ter uma frustração, alguma coisa que a gente passou lá na infância que ela não foi cuidada, ela não foi trabalhada, e isso cria um trauma. Né? Aí a criança vai para as drogas, porque é um refúgio. Né? Se a família está ali pertinho, a família está amando, a família conhece seu filho, não estou dizendo para o senhor que isso é... uma receita não, né, pastor? Claro. Não existe, né? Porque são pessoas, né? Nós somos seres humanos, e a gente vem de uma natureza de pecado, né? Nós não somos perfeitos, né? Perfeito é só o Senhor. Então, pode acontecer erros, né? Mas a chance é bem pequena quando a gente está ali ensinando a criança, a gente está amando a criança, a chance é bem menor. A gente ouvindo exatamente o seu relato, a gente entende assim que
muitas coisas erradas que acontecem hoje com uma criança de 10 anos, 11 anos, 12 anos, ela cair numa armadilha preparada por essas pessoas mal intencionadas, a gente vê que às vezes é uma falta, né, do que ela tem em casa, ou alguma coisa que ela não aprendeu ainda, né? Então, existe uma carência também nesse universo infantil, né, que elas procuram suprir em outras coisas. Sim. Mas existe uma carência dos pais também, pastora? Existe pai muito carente, não quer perder a amizade do filho, não quer deixar de fazer as coisas, porque senão o filho não vai gostar dele, existe isso? Exatamente, pastor. Eu tenho um exemplo assim, muito próximo de mim, né, que é meu irmão. Ele é policial militar, então ele foi, assim, a profissão dele é muito, assim, rígida, né? Então, ele fez assim com os filhos dele, criou os filhos dele nessa rigidez, né? Então, assim, hoje os filhos, né, já casados, ele sente uma carência imensa, assim, porque ele mesmo vê que ele errou lá no passado, né? Então, a carência... Então, hoje, ele abre mão de muitas coisas, vê coisas, às vezes, erradas acontecendo, né? Às vezes, pais querem... Opa, desculpa. Os pais querem... Só vou tirar debaixo do fio para você. Né? Isso, pronto. Desculpa. Imagina. Então, os pais querem fazer uma troca, né? De presença, de ausência, com presentes, ou com agrados, ou com permissões, né? Eu permito porque, nossa, eu fiquei o dia inteiro fora, né? Ele está fazendo uma pirraça, ele está fazendo uma coisa ali. Então, os pais ficam nessa carência de sentimento de culpa, de não estar ali com a criança o tempo inteiro e fazem essa troca de ausência com algum presente, alguma permissão, né? E isso é uma carência, né, dos pais, de sentirem às vezes. Não é quantidade de tempo que você passa com seu filho. Isso é fato, não é quantidade. Porque hoje em dia a gente sabe que a gente precisa trabalhar, né? Muitas pessoas hoje, mudou muito. Antigamente, é um contexto histórico, né? As mães ficavam em casa cuidando dos filhos, os pais iam trabalhar. Hoje esse contexto mudou, né? Nossa sociedade mudou. Hoje as mães também saem para trabalhar. Então, não é a quantidade de tempo, é a qualidade. Igual eu falei, olho no olho. Chegou cansada? Eu estou cansada, vou deitar e dormir. Não, você tem o seu filho, você fez uma escolha. Você tem seu filho, então você está cansada, mas você vai ter que aguentar ali mais um pouquinho, conversar, escutar o seu filho, né? Não é só estar ali presente, é ouvir o que ele tem a dizer, né? Abraçar, dizer que te amo. Isso são coisas, assim, que não são difíceis, né, pastor? Não são. Isso para o senhor é um trabalho fazer isso para o senhor? Não é, isso deveria ser natural, né? Isso deveria ser natural. O que eu acho que às vezes é um trabalho, pastor, se eu estiver errado, você pode me corrigir, tá? Você que entende desse assunto. O que eu acho que às vezes é um trabalho que os pais não querem ter, né? Às vezes, é a questão de educar o filho, né? Um dá filho trabalho, errou, né, pastor? Um filho errou ali. Você parar o que você está fazendo, você abaixar ali, você ensinar para ele, você conversar com ele, explicar o que ele fez, né? Colocar ele em prova outra vez sobre aquilo ali, você dá uma correção, né? Olha, você vai ficar sem isso então, porque você fez isso. E você aguentar aquilo, porque é difícil tirar coisa de filho, né? Difícil emocionalmente, né? Meu filho, eu tenho vontade de dar para ele tudo que ele me pede, tudo. Ainda mais os meus filhos, graças a Deus, são bonzinhos demais. Então, assim, sabe, eles pedem daquele jeito que eles também, criança também sabe, né? Pede daquele jeito, eu fico querendo, mas eu tenho, às vezes, este trabalho, e obviamente que não é tudo que a gente pode dar mesmo, né? Aí não adianta nem chorar, que não vai ter como, mas dentro das nossas possibilidades, né? Às vezes eu converso com a minha esposa, eu olho alguma coisa e falo assim, nós não podemos dar isso para ele agora. Né? Não faz sentido, assim, ele ganhar isso dessa maneira, não é um aniversário, não é um Natal, não é nada assim, e tal, vai tirar o valor de outras coisas. Exatamente. Né? Então, é difícil isso aí, né? Então, eu acredito que existe, né, a educação que nós temos que dar para os filhos, mas existe também um controle emocional que nós pais precisamos nos submeter para que nós possamos aprender a falar não para o nosso filho, resistir aquele não. Então, isso eu acho que dá trabalho, pastor. E isso é a maturidade dos pais, né? Porque a gente tem que ser o adulto da relação. Se você não diz não, se você não tem os limites, você que é o adulto, que tem o entendimento do certo, do errado, melhor do que eles que são crianças ainda,
né? Então, a gente tem que ser o adulto. A gente vê muitos pais, às vezes, até trocando, né, de lugar com os filhos. É uma troca, né? O filho é que manda. Eu vou assistir esse canal agora, o controle da televisão fica... É um exemplo bobo, mas o controle da televisão fica com a criança. Então, ele que dá ordem na família, né? Então, assim, óbvio, pastor, qual pai que não quer, né, dar tudo para o seu filho? Isso é óbvio, a gente ama os nossos filhos, a gente quer... a gente não ninguém na vida erra querendo errar, né? Às vezes a gente erra por falta de conhecimento mesmo. Mas a gente precisa ter esse equilíbrio que o senhor tem, né? Que o senhor citou aí, a gente precisa ter esse equilíbrio, porque se você der tudo o que ele quer, ele não... Né? Às vezes tem pais, eu vejo lá, que não pode passar por uma frustração, né? Tipo, nossa, meu filho está chorando, o que aconteceu? Eu falei, calma, mãe, ele passou por uma frustração, a gente tem que aprender, as crianças precisam aprender a passar por frustrações, porque senão ele cresce adultos que acham que pode fazer o que quiser. Quando a gente vai analisar alguma questão assim, né? Eu vou dar um exemplo talvez drástico, né? De um adolescente que estava namorando com uma menina, ela terminou, ele foi lá e às vezes matou a menina, né? A gente vê isso na televisão. Por quê? Ele não está acostumado a receber não. Então, como assim? Ela me disse um não, eu não aceito. Então, esse adolescente, esse jovem, ele com certeza, ele não foi ensinado a lidar com frustrações. Os filhos da gente precisa ter frustrações. O não é necessário. A gente não pode dizer só assim para os nossos filhos. O não é agora não pode, agora não é hora, agora, né, eu te amo, mas você não vai ter isso agora. Mesmo o senhor tendo condições de dar aquilo para ele, a gente tem que ter esse equilíbrio, que não é o tempo todo que o senhor tem que dizer sim para os filhos. Né? Esse papel é muito importante, né? Você fazer esse treinamento do seu filho, né, pastor, quando ele é pequeno. E dá trabalho. Não é fácil, é muito mais fácil. Vai para o seu quarto. Né, que a gente vê muito, sabe, vai para o seu quarto. E você não explica, né, a disciplina, né, às vezes a gente fala que disciplina não é só você disciplinar e dar umas correadas, ou sei lá, quem usa chinelo, mas é você ensinar. A disciplina é ensino. A disciplina é um ensino. Você precisa ensinar primeiro, porque às vezes muitas crianças erram porque ela não sabia. Porque às vezes a criança não sabe, mesmo se você não ensinou, como é que ela vai saber? Você precisa ensinar para a criança, para depois você disciplinar. Olha, filho, você fez isso errado, mas não é assim. O papai vai te ensinar como que faz, a mamãe vai te ensinar como é que faz. Né? Aí fez de novo, olha, eu já te ensinei. Né? Então, isso é educar. A gente não pode... Dá trabalho, sim, pastor. Não é fácil. Não estou dizendo aqui para ninguém que é fácil educar um filho, não. Não é fácil. Porque o mundo não vai fazer isso, né, pastora? Ele vai fazer de uma forma bem pior, a mídia não vai fazer isso. Você me falou desse caso aí, né, de uma criança que cresce sem aprender a receber não, sem aprender a passar por frustrações, e depois acaba cometendo um crime, como isso que você citou, de um adolescente matar o outro porque terminou um namoro. Isso é muito comum. Infelizmente, nós não estamos falando aqui de uma coisa, falar, não, isso não acontece. Não. Acontece, é vida Mas sabe real. o que me chama a atenção aqui em Belo Horizonte, na Grande BH, na verdade, há poucos dias, num jornal de grande circulação, talvez o maior de Minas, do Brasil aqui, saiu uma matéria sobre um menino de 16 anos que assassinou com um tiro no rosto a namorada de 14 anos, saindo de um baile. 2 crianças. E houve uma conversa, né, entre eles lá, uma briga, uma discussão, e ele pegou o revólver de um amigo e assassinou a adolescente namorada. E o que me chamou muita atenção, além do crime bárbaro que aconteceu, e tantas outras coisas, né, que em que circunstâncias que 2 adolescentes desses estavam na rua, que tipo de relacionamento que ele tinha para ele já ter um pensamento de autonomia, isso aqui, né, minha mulher, alguma coisa assim, mas o que mais chamou atenção foi o tratamento que a imprensa deu para isso. E ela tratou tudo assim, o casal estava vindo. A menina já era namorada do adolescente. Eu fiquei pensando, gente, que casal? Isso não é um casal. Uma criança. É uma criança, eram 2 crianças. 2 crianças. Que estavam em uma festa, com certeza erroneamente, porque eles não deveriam estar ali, não era lugar, com certeza local para eles estarem, não era turma para eles estarem, né? Um menino de 16 anos ter tido acesso a uma arma de fogo de um colega,
né? Então, acho que a imprensa deveria tratar isso de outra forma, deveria já claramente ali, né? Que, olha, isso aqui não é um casal, isso aqui era uma menina que se envolveu errada com um menino que se envolveu errado com a menina. Né? E acabou e combinou num crime desse, que parece que foi uma coisa assim, olha, o casal foi viajar e tiveram um problema, né? Então a gente vê que a imprensa, a mídia, tudo, e não estou falando absolutamente atacando ninguém especificamente de maneira nenhuma, eu estou tentando olhar para a gente mesmo nesse momento, né? Mas a gente vê que fora da nossa casa, né? Eles não vão ter esse cuidado com os nossos filhos que nós temos a oportunidade de ter. Exatamente. E, mais uma vez, eu vou falar da responsabilidade dos pais, né? De ter esse cuidado com os filhos, porque muitas pessoas falam, não, isso na minha casa não vai acontecer nunca, nós somos cristãos, nós está criado na igreja. E eu vejo isso, assim, pastor, de perto, que não é uma verdade, né? As crianças de pais, assim, que foram criados dentro da igreja, passando por situações, né? Um caso também que chegou lá para a gente na igreja, um rapaz também de 16 anos tentou suicídio porque a namorada de 14 quis terminar o namoro. A vida dele não fazia mais sentido, com 16 anos de idade. Não fazia mais sentido viver porque a namorada terminou, né? Então, a gente vai pensar assim, né? Às vezes, quem está assistindo a gente vai achar, nossa, ela está crucificando os pais. Mas, assim, eu tenho essa concepção muito forte comigo, que a responsabilidade é dos pais. Sim. Porque se você ensina, não tem como, assim, né? Uma árvore que dá manga, vai dar uma pera. Manga, vai dar manga. Se você está ensinando ali, se você plantou uma semente ali, ele vai... não tem como... Quer dizer, mesmo que não, pode não ser uma culpa, mas um erro aconteceu. Um erro aconteceu, pastor. Isso é fato. E não é, tipo assim, não é intencional, eu creio, né? Claro. Muitos podem até ser, mas, né, alguns nem é intencional, mas tem essa concepção, se você não está dando conta, se está passando, né, está além, peça ajuda, né? Peça ajuda para a igreja ou para a escola, né? Quem não... igual você falou, né? Nem todo mundo que assiste o programa pode ser falar, você está falando só em termos de igreja. Não, peça ajuda para aconselhar, para um psicólogo, não sei, precisa de ajuda. O que não pode acontecer é essa criança crescendo com seus próprios preceitos, né? Com seus próprios entendimentos. Sim. Porque não vai dar certo, isso é fato, não vai dar certo. Com certeza. Pastora Adriana, prazer muito grande. Precisaria de uns 5, 6, 10 programas. Já acabou? Pra gente, já acabou. Sério? Pra gente falar desse assunto. Uau. Porque, como eu falei, faz parte da vida de todo mundo isso aí, Sim. né? E nós vamos encerrar agora, e eu quero muito pedir para você, para a gente encerrar, com uma palavra, não para as crianças, mas nem para os pais, mas para aquele adulto, que ele foi uma criança, e quando ele era uma criança, de repente ele foi desprezado, abusado, foi maltratado por pessoas que deveriam cuidar dele. Sim. E hoje ele cresceu, ele já é um adulto, ele não está naquele mundo mais, mas ele está preso nessas lembranças, preso nesses traumas, e alguma coisa na vida dele ou dela que está nos assistindo está preso porque ela tem isso ainda no coração. Se você recebesse uma pessoa que te relatasse isso, né, naquela câmera, você pode olhar nos olhos dessas pessoas agora. O que você diria para elas, pastora? Olha, eu diria, né, que o nosso refúgio está no Senhor Jesus, né? Se essa pessoa que está assistindo aí passou por algum momento na infância, né, e tem guardado isso com você, o Senhor Jesus, ele pode, né, te livrar dessa lembrança do passado, do seu passado. Então, se você ainda não conhece o Senhor Jesus, né, que você procure estar mais próximo de alguém que conheça, ou procurar uma igreja, ou um aconselhamento, né, que o Senhor Jesus pode mudar a sua história. O Senhor Jesus muda qualquer história e muda qualquer pensamento. Ele pode cair, você vai esquecer esse passado seu e vai viver uma vida de harmonia, de amor, de paz, porque eu creio assim que deve ser muito difícil, né, pastor, a gente viver com esse peso do passado. E a gente sabe que é só o Senhor Jesus. E eu, como a gente é corpo, alma e espírito, né, pastor? Não posso deixar de falar isso, que a gente é corpo, claro, alma e espírito. Então, se a gente tem uma dor de barriga, a gente procura um médico. Então, se tem coisas que estão além do que você está suportando, procure ajuda profissional,
né? A gente tem que saber que o Senhor capacitou os profissionais, os psicólogos. Então, se você está achando, né, que está além do que você possa suportar, procure ajuda, né? Pastoral, psicólogo. Não fique assim sem fazer nada. O importante é que você saia dessa situação, né, pastor? Com certeza, com certeza. Olha, pastor, obrigado por você estar aqui com a gente, ter conversado com a gente, ter dado tantas dicas. Eu mesmo aprendi tanto nessa entrevista aqui. E que Deus te abençoe, te prospere os seus caminhos, te guarde, continue te usando cada vez mais na vida das crianças. Amém. A gente sabe que é só o Senhor, né, pastor? Sem dúvida, só Deus mesmo. E você que está nos assistindo aqui na Rede Super de televisão, também pelo YouTube da Rede Super, muito obrigado pela sua audiência. Você é sempre muito bem-vindo à nossa casa e você pode nos ajudar divulgando esse programa aqui para outras pessoas também que você sabe que vai gostar desse assunto. Que Deus te abençoe e não sai daí porque a Rede Super volta com muito mais.